Fala guys, a HBO lançou ontem um vídeo de bastidores só sobre os dragões que apareceram nessa temporada 3 de House of the Dragon. Eu achei muito interessante, tem muita coisa reveladora aqui, a gente viu coisas sobre o Ship Stealer, a gente viu coisas sobre a nova Dreamfire e vimos também mais das celas dos dragões, né? A gente viu aí mais da cela do Silverwing, mais da cela da própria Dreamfire e também da Tessarion e do Sunfire, a cela nova do Sunfire depois que ele tá ali todo machucado. Bom, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre essas celas, sobre esses designs, sobre essas escolhas que a HBO tá fazendo, inclusive ela mesma se contradizendo, né? A gente vai abordar aí no lance da Dreamfire principalmente. Então vamos lá, vamos começar aqui pela ordem que apareceu no vídeo, né? Eu achei muito interessante a forma com que eles mostraram pra gente o tamanho do dragão, do Ship Stealer, né? Principalmente. Ele que teve um destaque aqui agora nesse vídeo aqui, principalmente pelo tamanho dele, por ele ser um dragão novo, completamente na série, né? Assim, mostrado em mais de um take. Eles mostraram aqui um tamanho excepcional do Ship Stealer até. O Ship Stealer foi mostrado aqui com 145 pés de tamanho total, né, de comprimento, ou seja, da ponta da cabeça ali do focinho até o final que seria das asas, né, que ele tem as asas bem esticadas para trás. Isso dá 45 metros, o que é, putz, é bastante, né, não é o tamanho de um dragão gigante, mas é um tamanho bem considerável ali. E ele tem de altura, né, a postura dele é um pouco mais abaixada, então ali do chão até o topo das costas dele, ele tem 3 metros de altura, o que também eu acho considerável, né, já que ele fica um pouco abaixado, não fica igual aos outros dragões, mais em pezinho mesmo. Bom, o Ship Stealer ele veio com um tamanho aí, a série trouxe, né, um tamanho um pouco mais conservador do que é no livro, né, no livro ele tem ali um tamanho grande até, ele é dito que é mais ou menos do tamanho da Silverwing. Então é um dragão grande, né, comparado aos que a gente tem ali naquele embate no episódio 7, por exemplo. Mas a série trouxe ele um pouco menor, né? Trouxe ele com 40 metros ali de tamanho total, o que eu esperava pelo menos uns 55 a 60 metros ali, que era para dar uma ideia mesmo de grandioso. Porém, deram essa postura também para ele mais acocarado, ele fica mais para baixo, perto do solo, né? O que dá também essa ideia de ser menor. O Ryan e o produtor de efeitos visuais comentaram também sobre o visual dele, né? O lance das escamas dele, de como elas são mal cuidadas, vamos dizer assim, né? O que para mim é um pouco distoante, porque a gente tem ideia que todos os dragões nascem em 2 lugares só, né? Ou no Monstro dos Dragões, ou então no Fosso lá em Porto Real. E no vídeo o Ryan cita que ele nasceu avulso, né? Nasceu fora ou do Monstro dos Dragões ou do Fosso, né? Lá em Porto Real. Que dragão pôs o ovo dele, né? Quem é a mãe do Ship Stealer? Da onde que ele vem? Porque ele é tão diferente, isso eu já comentei, sempre que eu falo do Ship Stealer eu sempre comento esse problema que eu tenho com ele, né? Que é o fato dele não ter um paradeiro, assim, tipo, você não, uma procedência, né? Você não sabe de onde é que o dragão veio. Ele não tem as características de nenhum outro dragão especificamente, pelo menos não que a gente viu até agora. Toda a ideia dele ser mal cuidado, né, também pra mim não faz tanto sentido, porque dragão, os dragões Targaryen principalmente, eles não precisam ser tosados ou ser, enfim, bem cuidados pra ter aquela aparência que eles têm. Então, isso pra mim, o fato dele ter essa aparência mais suja, mais mal cuidada, né, não quer dizer nada, porque os dragões Targaryen também não têm esse cuidado e eles têm uma aparência normal, entre aspas. Bom, enquanto eles estavam falando ali da nova aparência do Ship Stealer, né, e tudo mais, eles soltaram um frame que eu achei muito curioso. É um frame aqui que eu vou pôr na tela pra vocês, em alta qualidade. E ele tem, assim, o design original que eles fizeram pra cabeça do Ship Stealer. Aí embaixo, eles colocaram a mandíbula, né? Fizeram a protuberância na mandíbula inferior dele. E a legenda aqui tá dizendo que eles adicionaram a mordida inferior maior, similar ao canibal. O desenho da cabeça do canibal, com a mandíbula mais forte. Então a gente comentou aí, quando o episódio 7 veio ao ar, né? Como que o Ship Stealer não conseguiu arrancar a cabeça da Syrax, que ali quando eles têm aquela briga, né? Porque ele pega bem na Syrax, principalmente ele na base do pescoço. E aqui, pelo menos a produção da série tá falando que ele tem, o fato dele ter a mandíbula dele é mais forte. Então isso seria o oposto do que a gente discutiu, né? Muita gente falou aqui nos comentários que é porque ele tem a mandíbula maior, ele tem a mordida mais fraca. Mas aqui é dito, pelo menos na legenda aqui da imagem, tá dizendo que ele tem uma
mandíbula mais forte, né? Então fica aí a questão, por que que... Ou, na verdade não fica a questão, fica aí mais um agravante pra aquela cena toda ali não ter feito tanto sentido pra mim, porque aquela briga, a Syrax não era pra ter saído viva do jeito que ela foi maltratada ali no chão, entendeu? O Chip Sealer ficou uns bons, sei lá, uns 5 segundos ali mordendo ela, arrastou ela pro lado pro outro. Então, pra mim, as consequências deviam ter sido muito mais sérias pra Syrax, né? E outra coisa que também dá pra tirar dessa ideia aqui, dessa imagem, é que justamente o canibal existe. Ele vai aparecer provavelmente na 4ª temporada, já que foi citado aqui, né? Já que tá na legenda. Pelo menos eles já fizeram o desenho pro dragão. Então, se ele vai aparecer de fato agora na 4ª temporada, fica ainda um pouco de dúvida, né? Porque eles podem simplesmente cortar. Mas eles podem também, como já tá feito o dragão, eles podem incluir uma cena criada, né? Porque no material original o canibal não era mais pra aparecer na história até agora, só depois no enterro do Corlys e tudo mais, ali anos depois da dança. Então fica aí a questão de como que eles vão introduzir o canibal, se vão introduzir mesmo, e em que cena que eles vão introduzir o canibal, né? Em que momento que eles vão fazer isso? Será que eles vão fazer o Sunfire duelar com o canibal? Será que eles vão fazer o canibal matar o Grey Ghost? Vamos ver aí como é que vai ficar, porque a gente teve uma cena do trailer, eu vou colocar aqui também pra vocês, que a gente não viu na série, tá? Que é justamente o Aegon olhando pra cima, ali nas imediações ali de Pouso das Gralhas ainda. Então, ou ele era pra ter aparecido já agora nessa 3ª temporada, o canibal ou o Grey Ghost, né? Ou então não tem nada a ver aquela cena, era pra ser o Sunfire ou qualquer outros dragões dos pretos, e eu tô às vezes vendo demais nessa situação. Mas o fato é, a cabeça do canibal já está desenhada, o que implica que o canibal já tem um design na série, já foi feito um design pra ele, então resta ver aí se ele vai aparecer mesmo ou não nessa 4ª temporada. Seguindo no vídeo, eles mostram pra gente o design de alguns dos dragões, né, e lógico, junto deles a gente consegue ver também as celas, consegue ver outros detalhes que não aparecem nas tomadas que acabaram chegando pra gente na série. E aqui a gente pode ver uma que é a da Tessarion, a primeira, que aparece na ordem aqui do vídeo, que justamente ela tem o mesmo desenho do Arrax, né, que a gente viu, inclusive essa mesma imagem, eu vou ver se eu acho aqui pra vocês e coloco lado a lado aí, da primeira temporada, entendeu? Teve um vídeo de bastidores que também saiu o design do Arrax e eles usaram a mesma coisa, mesmo desenho, tudo. Acho que só diminuíram um pouco a Tessarion, né? Inclusive, nesse mesmo imagem aqui da Tessarion, dá pra ver a cela do Arrax ali nas costas dela, né? O mesmo colar, a mesma coisa. Então, o que indica fortemente que isso aqui era só o mesmo teste de cores, né? Que o desenho, o modelo do dragão era o mesmo e eles só mudaram as cores mesmo. Bom, a gente tem também nesse vídeo a Helena, cenas de bastidores dela naquela cena que ela protagonizou lá no Fosso, né, que apareceu também no episódio 7. E a gente vê depois a Dreamfire, o tamanho da Dreamfire. E a Dreamfire tem ali, de altura, do chão até o topo da cabeça dela, ela tem 20 metros de altura. Não foi dado nenhuma especificação a mais em relação ao tamanho dela, do comprimento total ou da envergadura das asas, ela com as asas abertas, mas a gente conseguiu ver que ela é uma dragão grande até. Ela é maior que o Ship Stealer, pelo menos pelo que a gente viu nessa postura aqui abaixada, né? Mas mesmo assim, ela ainda continua sendo menor que a Silverwing, o que também é um negócio que não faz tanto sentido pra mim, porque ambas as duas, tanto a Silverwing quanto a Dreamfire, não viram batalha, então elas não tinham motivo pra crescer tanto, né? E viveram a maior parte da sua vida ali enclausuradas. A Silverwing ainda voou um pouco mais, né, com a Alicenne, mas a Rhaena também voou no começo da vida dela, né, com a Dreamfire pra bastante lugar. Ela voou muito pras terras do oeste, voou muito ali, ficou em Harrenhal um tempo, né? E ela gostava de voar, ela dito que era uma montadora que gostava sempre de estar voando. Então, em relação à diferença das duas, era pra Silverwing e a Dreamfire ter mais ou menos ali o mesmo tamanho. Até porque a Dreamfire é mais velha do que a Silverwing, né? A Dreamfire tem aí, eu acho que 10 anos ou 15 anos a mais que a Silverwing, e ambas tiveram uma vida muito parecida. Então, assim, diferente do Vermithor, que fez muito sacrifício, né? Batalhou bastante. Então, se você acredita nessa minha teoria também, que o dragão se alimenta de magia ali quando ele vai pra batalha, ele faz vítimas, né? Ele come carcaça de humanos, enfim, de rituais, né? Vítimas de mortes ritualísticas, né? Então, ele cresce. Por exemplo, a gente pega a própria Silverwing e o Vermithor, eles têm muito mais diferença de tamanho, e eles têm praticamente a mesma idade. São 2 anos de diferença do Vermithor pra Silverwing, o Vermithor sendo um pouquinho,
2 anos mais velho, mas a diferença de tamanho é gritante. Eu vou colocar aqui pra vocês uma imagem do episódio 7 também, do episódio 6, se eu não me engano, e daí vocês podem ver que a diferença é tipo absurda. Inclusive até aquela imagem em comparação com os outros dragões ali, os dois Vermithor e Silverwing são muito maiores que a Syrax e que o Caraxes, né? E o Chipzilla da série, ele apareceu aí com um tamanho menor de todos, né? E assim, quando eu digo menor, é menor até que o Caraxes, né? Então assim, ele que suspeita-se no livro que ele nasceu ali quando o Jaehaerys era novo, então ele era mais velho que os dragões Caraxes, Meleys, a Syrax, obviamente, o próprio Seasmoke. Então ele era pra ser um dragão muito maior do que o que a gente viu na série, né? Não, a gente teve o Chipzilla desse tamanho, o que também é uma pena, né? Porque até a Dreamfire ali ficou maior que ele, e ele, por ser um dragão selvagem, por estar sempre voando, né? Sempre se alimentando de várias ovelhas aí que ele achava. Foi uma decepção, talvez, da série aí ter colocado ele com o tamanho que colocaram. Bom, e durante o vídeo eu também separei um screenshot aqui, eu coloquei a legenda também, né? Que eles se contradizem com a primeira temporada. Ou pelo menos deu a entender que eles contradizeram, né? Ele fala assim: então esta é a Dreamfire e é a primeira vez que vemos essa dragão na nossa série. O que, se você, óbvio, assistiu a primeira temporada, você vai discordar, como eu também discordei. A gente tem um problema aí na continuação da série quando o Miguel Sapochnik saiu na segunda temporada. O Miguel, ele foi o cara que desenhou, vamos dizer assim, os dragões, né? A gente viu aqui no meu vídeo de raças e tudo mais, que eu comento sobre como o Miguel chegou na ideia de colocar o desenho dos dragões em cima de crânios que pareciam de T-Rex, ou crânio que parecia de cavalo, ou crânio que parecia de um cão de caça, né? Então, o Miguel, ele teve a mão, vamos dizer assim, mais presente nessa parte de desenvolvimento dos dragões, pelo menos os que a gente viu até o final da segunda temporada. E aqui, a Dreamfire, esse cara, ele até fala isso, né? Que é a primeira vez que eles aparecem. Então, que dragão era aquele que a gente viu lá na primeira temporada? Ele era muito grande pra ser o Seasmoke, né? Se você comparar ali o arco, o tamanho do pescoço, o tamanho da cabeça, o tamanho enfim, das membranas atrás ali, ele é muito maior que o Seasmoke, e ele tem uma coloração azul. Se você mexer ali também nas imagens, eu vou tentar colocar aqui com as imagens mexidas, né, e tudo mais, que é pra gente ver que realmente ali o dragão que fizeram tem todas as características da Dreamfire. É azul, tem aquela... enfim, tem o tamanho, o desenho da Dreamfire, que é o desenho do Drogon, né? Que inclusive isso aí carrega ainda mais pro canon da série, juntando o canon da série com o do livro, que a Dreamfire é mãe do Drogon, do Rhaegal e do Viserion. Eu não sei se isso aqui é proposital, se eles fizeram isso propositalmente pra, sei lá, talvez arrancar uma reação aí do público, ou se eles quiseram só mesmo modificar aí e, tipo, não prestaram tanta atenção nisso. Eu já comentei aqui que a nova Dreamfire, ela quebra totalmente todos os meus vídeos de linhagem. Ela é uma dragão completamente nova mesmo. O lance dos chifres dela, não tem nenhum outro dragão tem aqueles chifres naquela disposição. A mandíbula, tudo nela é diferente do que a gente viu até agora dos outros dragões, né? Inclusive a cor. Ela que na descrição do livro tem uma cor azul claro e prateado. Aqui na série ela apareceu com uma cor um azul escuro e uma membrana rosa, né? Uma proeminência muito grande dos chifres. A gente não tem aqueles chifres, né, no maxilar, que é comum no Drogon, que é comum também no Seasmoke, né? Então ela foge completamente da linhagem. Era comum até no Arrax. O Arrax tinha um pouquinho já dos chifres na cabeça. A própria Tessarion também tem. Ela apareceu também com a sobrancelha ali, aquela parte da sobrancelha muito puxada pra cima, né? Então ela, assim, ela destoa de todos os dragões. Então realmente essa nova Dreamfire, por mais linda, né, que ela tenha aparecido, por mais bonita que a cena que ela apareceu é muito, muito pesada, muito importante, ela não encaixa assim em nada, né? Engraçado que, assim, fizeram o rabo dela perfeito. É igual o rabo que a gente tem a descrição, né? Muito parecido o rabo do Drogon, só que maior, com mais membranas ali e tudo mais. Porém, o resto, a cabeça do dragão e enfim, as coisas que a gente usa mais pra julgar as cores também, né? Pra julgar as linhagens, ela não funciona mais. Pô, vai ser um trabalhão tentar encaixar ela aqui em qualquer linhagem, porque simplesmente ela não existe, né? Inclusive até deram pra ela ali nas asas, na parte de trás das asas, aquelas unhas, né? Deram vários detalhes ali, ou seja, muito parecido até com a Silverwing. Então, talvez nessa nova linhagem ela seria mãe da Silverwing, sabe? É complicado, porque são dois dragões completamente diferentes e
Bom, vai ficar difícil entender aí onde que eles quiseram encaixar isso ou se nem pensaram nisso, né? Bom, mas seguindo no vídeo, a gente tem uma das coisas que eu achei mais interessante que veio com a nova Dreamfire, que é justamente a cela da Helena, né? O que já diz duas coisas. Primeiro, que a Helena, ela mudou a cela original da Reina, né? Essa cela não é mais a cela que a Reina usava, é uma cela feita pra Helena. É discutido ali que as pessoas que desenharam, fizeram o desenho da cela, o modelo, né? E construíram a cela e tudo mais, que é dito pra ser como se fosse uma flor mesmo, para aparecer um inseto, algo que lembrasse, enfim, a coisas de inseto, flores e tudo mais, né? Então, ficou muito bonito, mas também comprova que é uma cela nova, que não é a mesma cela por exemplo, a Veiga manteve a mesma cela a vida inteira, o Vermithor a mesma cela a vida inteira, e a Silverwing também, né? A gente vê que esses dragões que têm idade mais avançada, eles todos mantiveram as mesmas celas dos montadores originais, o próprio Caraxes, a própria Melis, e a Dreamfire não, a Dreamfire ela devia ser tão dócil, né, tão calma com a Helena e tudo mais, que ela foi dada uma cela nova, inclusive a cela que ela tem ali, eu pude olhar aqui na imagem que mostra de corpo inteiro, ela usa o novo modelo de celas, né, que não é aquele modelo todo fincado na pele, tem um colar na frente para segurar e só dois furos atrás, além dos furos das rédeas, né, no pescoço. Os dois furos atrás ali nas costas, ali próximo já da altura das coxas. Eu gostei muito das cores da cela dela, eu achei que ficou muito legal os detalhes em couro, né, cobreado, os bordados ali, com detalhes também em azul e dourado, prateado, e a maior parte do assento de couro mesmo, né. Então é uma cela que parece ser muito confortável, muito boa de voar, os pegadores ali também com as cores novas, né, as cores azuis claras, que é uma cor que foi dada pra Helena e já que ela sempre gosta de usar. Engraçado que mantiveram as cores originais da Dreamfire, vamos dizer assim, né, aquele azul mais claro, azul bebê e tal, mais na cela, mas na Dragão não, colocaram um azulzão escuro, né, parecendo um lilás já. Aqui a gente vê também uma cena de bastidores da Fia, né, sentado ali no Buck, né, no touro mecânico, na cela, com a roupa de montaria, que eu também achei muito, muito bela. Toda aquela cena da Dreamfire no fosso, né, eu achei simplesmente sensacional. Foi um dos melhores momentos aí, como eu citei no meu último vídeo, da temporada, e sensacional mesmo. E seguindo, a gente tem as celas de outros dragões. Aqui a gente pode ver a sala da Silverwing que eu coloquei, já saiu, inclusive esse aqui saiu em outro vídeo, não era um vídeo oficial, né, era um vídeo de um youtuber lá, aquele cara do Mythbusters que cobre bastidores e também props, né, e tudo mais, e ele mostrou vários detalhes da sala da Silverwing, já vai fazer acho que quando saiu a temporada 2, depois que terminou a temporada 2, ele foi lá nos estúdios lá e filmou, né, e mostrou em detalhes assim a cela, muito bonita mesmo, passa aquela idade, né, de uma cela usada mesmo, uma cela que tá lá há bastante tempo, então tem detalhes de marca e enfim, a Silverwing viajou muito com a Alicenne, mostra assim uma cela bem usada, né, e também bem rústica até. Então eu achei bem legal o design da sala da Silverwing. Nessa temporada a gente viu mais com o Wolf, né? O Wolf aí, em alguns momentos apareceu claramente, principalmente no episódio 3, lá naquela cena inicial, e também no episódio final, onde ele queima Tumbleton e tudo mais. Ficou excelente. Tem uma foto aqui também com o Wolf, né? Ele na cela da Silverwing. Muito bonito mesmo. Eu gostei muito da cela dela. E depois a gente tem outras celas, né? Inclusive duas aqui nessa imagem que eu separei. Duas que a gente já viu. A cela da Mundência, né? Aquela toda preta e tudo mais, uma bem prática, vamos dizer assim, sem muito adorno mesmo. A cela do Sunfire, que a gente já tinha cobrido no meu vídeo de celas, se você procurar aqui no canal, tem o vídeo falando sobre todas as celas que a gente tinha visto até o momento. E a gente tem aqui nessa imagem também a nova cela do Sunfire, depois que ele foi queimado, né, pela Veiga ali, caiu no Impouso das Gralhas. E é uma cela que é a mesma cela, mantém o mesmo desenho ali da cabeça do assento, do encosto, porém tá toda deformada, né, toda queimada mesmo, o que também vai junto com o desenho do dragão aí, que vai estar todo quebrado, todo queimado. E pra mim ficou genial ali o jeito que eles fizeram a cela. A gente tem a cela da Tessarion, que a gente pode ver também no vídeo. É uma cela que lembra muito a cela do Sunfire, porém toda em verde, né? Muito mais voltada para Hightower. E é uma cela que a gente vê que também tem uma diferença, filosofia ali em como ela foi colocada. A cela continua com 4 furos e o colar, ou seja, é uma cela bem segura, bem fixa, o que mostra aí que a Tessarion é uma dragão bem ágil, né? Porque se eles precisaram fazer 4 furos a mais, né? 2 de cada lado, no pescoço da Tessarion para segurar
segurar a cela, o que prova aí que ela realmente, a cela precisava estar bem segura, né? Que ela se movimentava bastante. Talvez seja só pelo fato dela se movimentar muito, ou talvez seja também pelo fato da visão lá de Vila Velha que eles têm com os dragões, né? Que é muito mais um negócio assim, mais como besta mesmo e não como parceria, né? Porque, enfim, fazer esse furo a mais seria bem cruel, né? Bom, a gente também viu, a gente tem close, né, da cela do Jace. Sem o Jace estar montado, a gente vê ali a parte da frente que a gente já tinha visto, a gente viu bastante, inclusive na Batalha da Goela. A gente vê os detalhes que tem ali atrás, né, que é muito parecida com a sala do Luke também, em relação assim ao desenho das escamas, né, como se fossem outras escamas ali pra trás. Mas eu achei o desenho da cabeça muito bom. O pegador também é pequeno, né, prova também que é um dragão jovem, e provavelmente essa não seria a cela final dele, que depois ele colocaria uma cela maior. E depois a gente tem também o assento, né, aqui dele, o assento que eu achei bem decorativo, bem feito mesmo, parece ser bem confortável para voos longos e tudo mais. Seguindo, a gente tem a cela do Vermithor, que eu também já tinha comentado, eu achei muito bonito. Eu vou colocar a imagem que apareceu no episódio 3, que é o Rio sentado na cela, né? Inclusive ele tá sentado ali com uma postura diferente, né, que a gente é acostumado, ele não tá com os joelhos tocando na parte de baixo, ele tá sentado mesmo com os pés na parte de baixo, né? A gente viu o Daemon também nessa temporada sentado desse jeito, o que prova pra mim aí que quando o voo é um voo mais longo, é um voo que vai ser, enfim, não é um voo de combate mesmo, que os montadores eles sentam de outras formas na cela, né? Eles não estão sempre ali daquela forma de joelho que pode até dar uma trombose, né? Sei lá. Mas eu achei a cela do Vermithor muito bonito, eu achei os detalhes em bronze muito característico, né? O detalhe até do encosto acolchoado do Jaehaerys com as cores de bronze ali, meio que um bege, né? Que remete muito o emblema da casa Targaryen ali com as 4 patas, que no canon da série é o emblema do Jaehaerys, né? E muito legal, eu achei muito bonito o design tanto da frente quanto do pegador também ali com aquele detalhe. Bom, parece ser uma cela também bem confortável. Bom, guys, esse foi o vídeo de bastidores da HBO chamado Under the Scales, né, que eles liberaram aí ontem. Devem liberar outros vídeos aí mais pra frente, com mais detalhes de outras coisas da série, da produção dessa temporada. E a gente vai comentar quando eles vierem. Eu tenho que fazer alguns vídeos ainda sobre outras coisas, né, principalmente sobre os desenhos dos dragões aí, que nesse vídeo não apareceu, como é o caso do Vermithor. Tentar ver se eu encaixo ali as linhagens de novo. Eu acho muito pouco provável que eu vá conseguir, porque, como eu falei, essa Dreamfire nova, ela quebrou totalmente, sabe, acho que eu não sei nem como que eu vou encaixar ela em algum outro lugar, né? Sabe quem é filho dela, de onde vem. A Dreamfire antiga, ela funcionava perfeitamente, caía como uma luva, como mãe do Seasmoke, mãe da Tessarion, como mãe do próprio Drogon, do Rhaegal, né, e do Viserion. E agora a gente não tem, eu não tenho nem ideia de onde que possa, enfim, de onde que possa ter vindo, né? E que dragão que era aquele que apareceu na primeira temporada, se não era a Dreamfire, como esse cara tá falando, né, enfim, o supervisor de efeitos visuais falou. Que dragão que era aquele? Se é a primeira vez que a Dreamfire tá aparecendo. Isso aí, guys. Me fala aí o que vocês acham, o que vocês acharam de todos os desenhos. O desenho novo do Chip Stealer, com a mandíbula. Canibal aí, pode ser que apareça na 4ª temporada. O que vocês acharam das celas dos dragões? Eu achei muito bonita todas as celas. Eu acho que não tem nenhuma assim que eu diga assim, ah não, ficou pai, essa aqui ficou ruim. Não, todas ficaram muito boas mesmo. E é isso aí, cara. A HBO sempre entrega em questão de qualidade visual. Os artistas que estão ali por trás da produção são excelentes. Por mais que a gente discuta aqui com o lance da escrita da série, dos personagens, né, que, enfim, é uma visão diferente que eles estão tendo aí, estão aplicando, estão expandindo na série, né? Então, por mais que isso tudo seja controverso, uma coisa eu acho que é consenso, que é a qualidade que a HBO coloca, né? Então a gente tem 2 anos de espera aí pra próxima temporada. Eles começam a filmar a 4ª temporada acho que no mês de março de 2027. Mas eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês todos uma ótima semana. Comenta aqui embaixo desse vídeo o que você acha disso tudo. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o hype, faz todo aquele negócio pro YouTube dar relevância pra esse vídeo. E eu te vejo na próxima Teoria de Dragão.